Olá, eu sou Irene Maestro, doutora em Direitos Humanos pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo e advogada popular atuando com conflitos fundiários coletivos. Eu queria começar recuperando algo que foi visto anteriormente nas aulas, de que é comum considerar os direitos humanos como fruto de uma evolução em direção ao progresso do chamado gênero humano. Então, nessa perspectiva teleológica, evolucionista, os estágios anteriores nos levariam, obrigatoriamente, a um futuro de aproximação gradativa ao que seria a perfeição, o acabamento, ou a completude efetiva da dignidade humana. Mas o fato é que a sociedade moderna em que a gente vive reproduz uma lógica de funcionamento que está a serviço de dinâmicas de poder e que está imbricada com o racismo e outras formas de hierarquização que constituem as desigualdades estruturantes do modo de viver da sociedade capitalista vigente. Isso faz com que seja imposto à grande parte, maior parte da população do planeta, situações de muita precariedade, de violências de várias ordens, e de profundas dificuldades para produzir e reproduzir as condições de vida humana minimamente dignas. Pode entender, como os autores do texto, por uma invenção ética dos direitos humanos, da leitura complementar da atividade anterior, que a civilização e a barbárie, elas não se opõem, elas fazem parte do funcionamento da sociedade capitalista, e nessa perspectiva, a produção de riquezas é acompanhada pela produção da miséria como seu polo oposto necessário, Então, quando a gente historiciza os direitos humanos, sobretudo olhando para as realidades periféricas, a gente vê que esses direitos humanos originados da Revolução Francesa, pautados pelos ideais de liberdade, igualdade, fraternidade, propriedade, que se tornaram sinônimos de direitos inalienáveis da essência do que é ser humano, a gente vê que isso é uma realidade material para apenas parte dos seres humanos, notadamente para aqueles que possuem o direito à propriedade. Então, o direito à propriedade ele é garantido apenas para aqueles que a possuem. Enquanto para aqueles que não possuem propriedade, às vezes só possuem como propriedade a sua própria força de trabalho, aqueles então que compõem os setores mais precarizados, marginalizados, pauperizados, a sacralização, a proeminência do direito à propriedade faz com que o direito à vida, o direito à dignidade, seja carecedor de uma proteção e realização efetivas em nome, então, dessa propriedade privada. Segundo o jurista Joaquim Herrera Flores, que é parte da nossa bibliografia da aula de hoje, a depender da posição de cada um diante da sociedade, o acesso a determinados bens e direitos pode ser facilitado ou dificultado. Essas dificuldades, essas barreiras e obstáculos para acessar esses bens ou direitos, elas podem estar relacionadas com questões relativas à posição social, então com relação a questões sociais, de classe, a questões étnicas, raciais, a diferenças culturais, a questões territoriais, a orientação sexual e um longo etc. Por isso, quando Joaquim Herrera Flores relaciona os direitos humanos com o ideário da dignidade humana, ele entende que essa dignidade humana ela significa o acesso igualitário e não hierarquizado aos bens materiais e imateriais necessários para reproduzir a vida. Então, quando a gente pensa sobre essa perspectiva proposta pelo Joaquim Flores Herrera, a gente entende, então, que a propriedade privada ela é uma questão relevante quando a gente pensa os desafios para a efetividade dos direitos humanos. Por isso, esse autor nos convida para uma nova compreensão dos direitos humanos, para que eles passem a ser enxergados como um resultado sempre provisório de lutas sociais,
Portanto, vejam que ele traz uma outra abordagem que não é essa teleológica, né, de sucessiva gradação rumo à completude dos direitos humanos. Ele entende os direitos humanos como processo resultado das lutas sociais em busca de dignidade. Além disso, percebam também que ele alarga o conceito de direitos humanos para entender esses direitos humanos não só como aqueles que são concedidos pelo Estado ou pela ordem internacional, mas ele entende os direitos humanos também como aqueles conquistados por quem, na busca por pelo acesso a determinado bem jurídico, encontra barreiras que são aparentemente intransponíveis, né, no momento em que se busca acessar esses bens, e por isso se colocam em luta. Então, quando a gente olha, né, para aqueles trabalhadores e trabalhadoras alijados do acesso à terra, esse direito está dado, mas ele nem sempre está garantido, né, não sempre necessariamente o direito à terra está garantido pelas leis, pelas dinâmicas judiciais e pelas políticas públicas. Mas, se o acesso à terra é uma necessidade inerente à possibilidade de viver, a exclusão do acesso à terra, enquanto propriedade, né, porque a terra assume essa forma mercadológica na sociedade capitalista, tornando-a inacessível para quem não tiver, né, condições de recursos, né, para acessá-la economicamente, isso empurra determinados grupos a se mobilizarem em defesa da vida e por uma questão de necessidade, a luta pela terra. Então, nessa perspectiva, a luta pelo acesso à terra é entendida como um processo de direitos humanos, na perspectiva do Joaquim Herrera Flores. Ele também critica a visão tradicional de que os direitos humanos eles podem ser simplesmente e rasamente definidos como prerrogativas que todos nós já possuímos pelo simples fato de sermos seres humanos, né? Ele entende que essa perspectiva ela é uma verificação meramente formal do que são os direitos humanos e, portanto, dissociada de uma análise mais acurada, mais profunda, mais complexa do que é a realidade social. Então, no entender desse autor, uma visão meramente formal dos direitos humanos, né, como prerrogativas que possuímos por ser humanos e ponto, ela prejudica uma efetiva compreensão dos direitos humanos, porque ela não se debruça, ao não se debruçar sobre a realidade social, ela não se debruça sobre os bens que esses direitos humanos devem garantir, ou seja, sobre as condições materiais necessárias para exigir esses direitos, e sobre o papel, portanto, das lutas sociais na concepção e consolidação desses direitos humanos. Então, para o autor, a possibilidade de a vida, né, se realizar em toda a sua potência de criação, ela é obstruída e tolhida, né, pelos obstáculos impostos pela sociedade capitalista no acesso aos bens necessários para isso, e ele denomina esses bens como um mínimo ético indispensável para a dignidade humana. Então, a obstrução de acesso a determinados bens indispensáveis para viver de forma minimamente digna se dá diante desses obstáculos através da luta social como forma de afirmar, né, os direitos humanos. Então, também como apontaram autores da atividade da aula anterior, é a partir da experiência de cada homem, de cada mulher, né, de cada indivíduo, em coletividade, na imanência das práticas de luta no seu tempo histórico, que a humanidade vai se definindo e vai se construindo. Então, os processos de luta em torno da conquista dos direitos, enquanto acesso a esses bens necessários para viver, é o que vai constituindo a humanidade e, portanto,
quando a gente pensa a realidade brasileira, a gente pode dizer que a luta pela terra ela é parte importante do que nos constitui como povo. Nessa busca, né, por construir outros modos de vida e na luta contra as violências que são impostas contra essa possibilidade, que marca a história do nosso país, desde as Sesmarias, passando pela Lei de Terras, que antecede a abolição da escravidão e que define que o acesso à terra só se dá pela compra e venda, excluindo escravizados, indígenas, desse acesso, e que vai se perpetuar em uma série de políticas que vão garantir a concentração da terra, tornada inacessível para a maioria. Bom, então, vários grupos, né, surgiram historicamente como importantes trincheiras, né, contra essas violências vivenciadas e que seguem até hoje, persistindo na disposição de afirmar e apontar para as lutas em prol, né, dos direitos daqueles e daquelas cuja existência, né, é tolhida, marginalizada até os dias de hoje. Então, a gente tem um exemplo muito potente, né, dessa continuidade histórica da luta pela terra, que é o caso da Margarida Alves, né, cuja luta segue na marcha das Margaridas, que faz referência a essa lutadora, e que ocorre todos os anos na atualidade. No documentário indicado na bibliografia da aula de hoje, vocês podem conhecer um pouco mais a história da Margarida Alves e da Marcha das Margaridas, mas eu queria pontuar sobre isso, que em 2016, a Comissão da Anistia, ligada ao Ministério da Justiça, aprovou a condição de anistiada política pós-mortem para Margarida Maria Alves, que foi uma líder sindical rural assassinada em 1983 na Paraíba. Ela presidiu o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Alagoa Grande, na Paraíba, de 1967 até 83, quando ela foi assassinada. A Margarida Alves lutou pelos direitos dos trabalhadores no campo, como a jornada de trabalho de 8 horas, como a carteira assinada, o 13º salário, e ela foi assassinada por um matador de aluguel a serviço dos usineiros, né, da região. O relator, né, dessa comissão entendeu que houve perseguição de natureza política a Margarida Alves, assim como a outras lideranças camponesas do período, como o Francisco Julião, a Maria Elizabeth Teixeira, viúva do João Pedro Teixeira, que teve a sua história contada no documentário Cabra Marcado para Morrer, do Eduardo Coutinho, que está na bibliografia complementar da primeira aula. Então, essa luta histórica pelo acesso à terra para poder viver, produzir e reproduzir as condições de vida no campo é uma luta que segue até os dias de hoje, como a Marcha das Margaridas e as ocupações realizadas pelos movimentos rurais que seguem até hoje, assim como as resistências, né, de povos que estão na fronteira, né, dessa expansão do agronegócio. E é uma luta que segue de várias formas, né? Então, da luta contra a ditadura, a gente vê na atualidade, por exemplo, os grupos de mães nas periferias que lutam contra os abusos de poder, contra a violência policial, que muitas vezes ceifa a vida dos seus filhos, jovens, negros, pretos, né, periféricos, que submetem, né, a população periférica a prisões forjadas, a abordagens violentas, a torturas, a serem o alvo privilegiado, né, do sistema de justiça criminal, que submetem determinadas populações ao encarceramento em massa, né, que submetem à criminalização da pobreza. E, portanto, né, a luta contra a ditadura de ontem, né, e contra, por exemplo, a violência do Estado de hoje, ela segue, né? E a luta, né, pela possibilidade de acessar os bens indispensáveis para conseguir viver dignamente, segue de várias formas, né? Ela aparece no mundo do trabalho, ela aparece no território, nos bairros, nas ocupações rurais e urbanas, nas retomadas de território indígena e um longo etc., né? Então, os direitos humanos, eles
seguem sendo um grande desafio, né, para o século XXI, principalmente quando a gente considera que houve uma profunda, né, modificação do contexto econômico e político diante da emergência do neoliberalismo e do fenômeno da globalização econômica vivenciada na contemporaneidade. Então, quando a gente pensa os conflitos no campo e o nosso atual período histórico, a gente vê que a década de 2010 ela foi marcada pela contra-reforma agrária. A gente já vai falar um pouco melhor sobre esse conceito, pela contra-reforma agrária e pelo aprofundamento da hegemonia do agronegócio e da mineração e dos projetos energéticos no campo brasileiro. Mas a década de 2020, né, segue essa mesma toada, como aponta, né, o texto indicado na bibliografia complementar da aula de hoje, do Anuário de Conflitos do Campo no Brasil, organizado pela Comissão Pastoral da Terra de 2023. Então, os autores do texto indicado para a aula de hoje apontam que a gente vive no Brasil, hoje, uma nova rodada de expropriações ilegais de terras, por meio da qual o capitalismo busca recuperar fôlego, né, tendo em vista as sucessivas crises e as dinâmicas da financiarização do capitalismo, né, que trazem novas necessidades de apropriação de capital pela dinâmica, né, colocada pelo sistema capitalista. Então, como que isso aparece, né, nos dados que nos são apresentados pelos autores? Os cadastros rurais do INCRA indicam que áreas públicas, inclusive aquelas pertencentes aos povos tradicionais, foram incorporadas ilegalmente por meio de expedientes como a grilagem de terras, né, que favorecidas inclusive por medidas legislativas, né, que chancelam essa apropriação irregular, foram incorporadas a propriedades privadas de grandes proprietários. Então, entre 2006 e 2017, mais de 16 milhões de hectares foram incorporados pelos latifúndios. Paralelamente a isso, a esses expedientes de apropriação ilegal de terras, a gente também tem um abandono, né, das políticas de redistribuição de terras, aquelas voltadas à desapropriação, né, de latifúndio, destinado, né, à criação de assentamentos de trabalhadores rurais sem terra, de pequenos agricultores familiares, e também uma retração do reconhecimento de terras para povos originários, quilombolas, grupos tradicionais ou camponeses, no caso das terras que eles já ocupavam ou das quais eles tinham expulsos. Então, se abandonam políticas de redistribuição de terras e de reconhecimento de terras, e tudo isso aprofunda a concentração fundiária no nosso país. Hoje, quase metade do país, 47,5%, é ocupada por estabelecimentos agropecuários com mais de 1.000 hectares, ou seja, quase metade do país é ocupada por grandes propriedades que correspondem apenas a 1% dos estabelecimentos rurais. Enquanto os pequenos produtores, que são aqueles que detêm até 10 hectares, eles ocupam apenas 2,3% do território nacional, mas eles representam mais de 50% dos estabelecimentos. Então, a gente vê uma grande concentração fundiária que vai se agudizando no nosso país nesse período recente de 2010 até hoje. Essa situação também se agrava com um conjunto de políticas, um conjunto de medidas que haviam sido criadas com o objetivo de apoiar a produção e a vida no campo, que foram completamente desmontadas nas últimas décadas, e também essa situação se agrava com a intensificação da destruição da natureza pelo avanço da fronteira agropecuária, mineral, sobretudo na Amazônia. Esse fenômeno na Amazônia e no Centro-Oeste
Esse fenômeno em curso no Brasil é, então, denominado por esses autores de contra-reforma agrária, que se coaduna, então, com esse processo de fortalecimento da hegemonia do agronegócio no campo brasileiro, assim como da mineração. Essa hegemonia está ligada à estratégia de ancorar a economia brasileira na exportação de commodities, ou seja, na exploração em grande escala de recursos naturais como produtos primários para exportação, para a indústria externa. Então, uma série de medidas foram adotadas para que isso se viabilizasse. Então, no âmbito trabalhista, a gente tem a flexibilização das relações de trabalho, na área ambiental, a gente tem a flexibilização dos marcos regulatórios, no âmbito da infraestrutura, a gente vê todo um direcionamento dos recursos públicos para garantir infraestruturas voltadas para o escoamento da produção. A gente vê mudanças, quanto ao ordenamento territorial e a flexibilização da regularização fundiária, além do financiamento, com empréstimos diretos a juros baixos, com isenções fiscais, para propulsionar a hegemonia desse setor. Nesse contexto, então, o agronegócio e a mineração, eles são elevados à condição de pilares da economia brasileira e são colocados como via para o desenvolvimento do nosso país. E, ao mesmo tempo, em contraposição, a reforma agrária é apresentada como algo anacrônico, e os movimentos do campo como violentos, como atrasados. Então, a gente vê se conformar toda uma estrutura para viabilizar esse processo que está ancorado em práticas de violência, contra determinados grupos. Então, essa expansão do agronegócio, da mineração, de projetos energéticos, conta com representantes no poder executivo. Então, conta com representação política, com cargos no poder executivo e também no legislativo, que cada vez mais amplia a representação de forma crescente desses setores. Além disso, a gente também tem uma crescente influência ideológica desse setor por meio de campanhas publicitárias, por meio da difusão de padrões culturais que enaltecem esses setores. E a gente vê também políticos que ascendem e que ganham força e influência na sociedade com um discurso contrário aos movimentos sociais, contrários à preservação da natureza, contrários às políticas de distribuição e de reforma agrária, enquanto propagam um discurso que defende os agentes legais e ilegais do agronegócio e da mineração no espaço agrário, que defendem um discurso de violência, de repressão contra os grupos que se contraponham a essa lógica hegemônica. E esses pesquisadores apontam que, especialmente a partir de 2016, a gente vê o que eles falam de um despudor desses agentes hegemônicos contra os direitos e vidas dos povos no campo. Um despudor também com relação ao fim das políticas para os pobres e uma total inação do poder público com relação ao controle, à fiscalização, que fazem com que tudo isso eleve os conflitos no campo. Então, o anuário realizado pela CPT mostra que, no período de 2014 até 2023, se mantém o desenvolvimento, um padrão de desenvolvimento capitalista que está necessariamente vinculado à violência e à expropriação sobre os territórios e os corpos. E aponta que, no acumulado, a violência no campo cresceu mais de 60% em intensidade nos últimos 10 anos. Então, esse padrão conflitivo, com altos índices de recrudescimento da violência e das disputas no espaço agrário brasileiro, nos permitem
problematizar essa perspectiva evolucionista dos direitos humanos, né? A gente tem visto um recrudescimento, né, um aumento da violência nesses últimos 10 anos. Para se ter uma ideia, né, como eles nos mostram, só em 2023 foram registrados 2.203 ocorrências de conflito no campo brasileiro, associadas a disputas por terra, água e relações trabalhistas. Pausa. Nos dados, né, que a pesquisa nos apresenta, a gente pode ver as violências e as reações ou ações dos grupos sociais resistindo a isso. Então, a gente tem, de um lado, né, as ocorrências de ações de ataques a direitos e de violência, né, contabilizadas por meio de expulsões, de despejos ou ameaça de expulsão e de despejo, invasões, grilagens e etc., que são protagonizadas por grupos ou classes sociais em situação de dominação, né, como os fazendeiros, os empresários, os grileiros e as mineradoras. E, por outro lado, a gente tem as ocorrências de ações de conquista, né, ou de retomada de terras, por meio dos registros das ocupações, das retomadas, né, dos acampamentos, quase sempre protagonizadas por grupos ou classes sociais em situação de subalternização, né, como os indígenas, os quilombolas, os ribeirinhos, os sem terra, os atingidos por barragem e outros povos e comunidades tradicionais. Mas nessas ocorrências, os dados mostram, né, que há uma preponderância dos conflitos que se deram em função da ação dos de cima, né, nesses grupos dominantes. Existe uma absoluta assimetria, né, que demonstra qual é a correlação de forças, né, no campo brasileiro hoje. Então, a análise dos conflitos sociais, né, dessa conflitividade no campo, nos oferece um quadro social e político de maior duração, né, e amplitude, que indica a continuidade de relações sociais e de poder que constituem o processo de produção e reprodução capitalista no campo e as contradições, né, que ela engendra. Então, existe um processo de continuidade, né, de violências perpetradas contra determinados grupos, que, em nome do desenvolvimento, né, impedem que esses grupos subalternizados possam defender seu modo de ser, possam defender e garantir as condições para produzir e reproduzir a sua vida. E isso se dá por meio de uma série de violências e violações que evidenciam que, na nossa sociedade e nas atuais condições e dinâmicas do capitalismo, do modo, né, de desenvolvimento capitalista no nosso país, nem todos são igualmente merecedores de se apropriar e de desenvolver suas potencialidades humanas, né? Então, o Joaquim Herrera Flores, né, para concluir, nos diz que a maior violação aos direitos humanos consiste em impedir que indivíduos, grupos ou culturas possam lutar por seus objetivos éticos e políticos mais gerais, entre os quais, né, como ele nos apresenta, o acesso igualitário aos bens necessários e exigíveis para se viver dignamente, como é o caso do acesso à terra. Portanto, pensar, né, enxergar os direitos humanos na sua real complexidade, observando a realidade social nas suas dimensões, né, política, econômica, e nas relações de forças entre os grupos, né, sociais, é um marco para que a gente possa constituir uma ética que tenha como horizonte a consecução das condições para que todas e todos possam levar à prática sua concepção de dignidade humana. E, nesse sentido, as lutas dos povos do campo e da floresta são um importante norte para a abertura e consolidação da possibilidade de realização da dignidade humana.